Oi, pessoal, sejam bem-vindos à nossa disciplina Bio 131, Ecologia Básica, aqui da Universidade Federal de Viçosa. Eu sou o Lucas Paulucci, sou professor de Ecologia aqui da UFV, e o tema da nossa aula de hoje é alterações antrópicas, mudanças climáticas globais, agricultura e sustentabilidade. Para conversar comigo desse tema de hoje, eu tenho um convidado mais que especial, que está aqui comigo, que é o professor Paulo Brando. O Paulo é engenheiro florestal pela Exalc, tem PhD em ecologia interdisciplinar pela Universidade da Flórida. Ele atualmente é cientista no Woodwell Climate Research Center dos Estados Unidos, também no IPAM, que é o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, e ele é professor da Universidade da Califórnia em Irvine, nos Estados Unidos. E além disso, eu tive o privilégio de ter o Paulo como supervisor do meu pós-doutorado durante 2 anos lá no IPAM. E a gente ainda continua trabalhando junto, né, Paulo? Várias colaborações aí fazendo ciência. Paulo, é um prazer muito grande ter você aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite, por conversar com a gente. E eu queria começar te perguntando, né, como que você começou a trabalhar com esse tema aí, que é o tema da nossa aula de hoje. Oi, Lucas. É um prazer estar aqui na aula. E os alunos também, queria conhecê-los, mas nesse tempo de pandemia é um pouco mais difícil. Espero no congresso a gente em Viçosa se encontrar em algum momento, ou visitando o Lucas, que as colaborações são super produtivas. E eu vou fazer a mesma coisa, vou te convidar para a minha disciplina com os meus alunos de Irvine sobre esse tema, que o Lucas sempre faz umas apresentações muito legais e todo mundo fica lá babando, né? Mas essa questão de como a gente começa a trabalhar sempre vai evoluindo, parece, né? Durante um tempo eu falava, foi muito uma coisa de quase de família, né? Que eu tenho alguns parentes que trabalhavam com os Yanomamis, trabalhavam na Amazônia, trabalhavam é, com, com questões ambientais. Bem naquela época teve uma grande mudança, o aumento do desmatamento na Amazônia, nos anos 80, e daí isso era quase invisível para a gente. Era difícil de monitorar o que acontecia na Amazônia, né? Não tinha muita notícia, né, como a gente tem hoje em dia. Então, o desmatamento era meio quase invisível para muita gente. Não tinha internet, né? Não tinha telefone celular com todas essas habilidades que a gente tem hoje de monitorar o que está acontecendo. E algumas pessoas foram grandes porta-vozes, eu diria, do movimento socioambiental. Coloca o Chico Mendes, principalmente, né, que é um dos mais conhecidos, mas a gente também tem o Raoni, ali fazendo um time com o Sting, o cantor, e trazendo esses problemas socioambientais para dentro de casa, né, que tinha um canal, 2 canais, 3 canais na televisão, tudo chiado, colocava antena, e assistindo aquilo lá, eu acho que teve um impacto muito grande. O canal Futuro, eu lembro que assistia bastante, mas mais depois foi aquela coisa, eu gosto de bicho, eu gosto de natureza, vou fazer veterinária, fazer biologia, e acabou que eu conheci uma pessoa muito especial, a Giselda Durigan, e ela falou, Paulo, você gosta de floresta, faz engenharia florestal, você consegue traçar esse rumo que você quer, que é trabalhar com floresta, com animais, manejo de fauna, porque tudo isso faz parte de uma floresta, né? São vários componentes, não é só árvore. A floresta é um ambiente super complexo, com interações complexas, e eu acho que na engenharia florestal você consegue. E depois disso foi muito mais, como a gente entende esses sistemas, né? Tanto o Cerrado quanto a Amazônia, outras florestas tropicais, e teve um tchan na minha vida que foi fazer uma graduação sanduíche no Canadá. E daí tá lá no Canadá, aquele frio, aquela neve, e tinha um laboratório de ecologia tropical. O pessoal ia muito para o Panamá, uma relação até com Bill Lawrence. Não sei se esses alunos já leram alguns textos dele. E, e olhando de longe para a Amazônia foi muito interessante, né? Fora do país, aquela saudade do Brasil. Então, bom, quando eu voltar para o Brasil, acho que eu vou trabalhar com essa questão realmente de Amazônia, mas não só para entender o sistema, aquela coisa pristina, né, que não tem um efeito antrópico, mas realmente como a gente está mudando a Amazônia e quais as consequências disso, não só para carbono, para biodiversidade, mas para as pessoas que vivem ali, que é uma interdependência muito grande. E eu acho que foi nesse ponto que eu me apaixonei por essa pesquisa mais interdisciplinar, que não só envolve
a procurar um local de floresta primária ou um local de floresta que não tem ninguém perto, mas ir para o meio da bagunça, assim, onde está desmatamento, tem seca, tem fogo, tem quiçaça, tem carrapato, tem tudo que você imagina, e conheci pessoas maravilhosas, daí a gente formou um timão, assim, para entender esse processo. Essa é a minha pergunta, a resposta bem longa. Excelente, Paulo, obrigado. E interessante você ter falado da engenharia florestal, porque vários dos nossos estudantes aqui da disciplina são da engenharia florestal também. E de você ter falado nessa parte de alterações, impactos, porque, na verdade, muitos dos sistemas que a gente tem hoje sofrem essas alterações, né? Então, importante a gente estudar, e por isso que é um tema da aula de hoje, né? Agora, Paulo, eu queria saber de você, porque eu sei que uma das suas principais linhas de pesquisa é entender esses feedbacks, né? Ou seja, os processos de retroalimentação entre esses fatores, mudanças climáticas, os distúrbios, agricultura, sustentabilidade, que são elementos que estão aí no tema da nossa aula. Então, eu queria saber se você pode falar para a gente um pouquinho sobre como funcionam esses feedbacks, né? O que você já sabe, o que você puder falar sobre isso para a gente nesse tema. É super importante, porque quando a gente olha para esses sistemas naturais, principalmente, a gente tem vários biomas dentro do Brasil, né, e na América do Sul ainda mais, você olha e fala, bom, qual a resistência desses sistemas às grandes mudanças que estão acontecendo no mundo? E isso depende, né, bastante, porque alguns sistemas são mais expostos a mudanças muito grandes, e alguns sistemas são mais adaptados a essa exposição, né, a distúrbios ou alguns tipos de estresse. E tem muito nessa, para a gente entender esses feedbacks ou a resistência desses sistemas, né, vulnerabilidade, como é que seja, bom, será que eles estão sofrendo uma pressão muito grande? Tanto pela agricultura, mudanças climáticas, mudanças do uso do solo. E daí tem uma questão também, esses sistemas são resistentes? Eles evoluíram sofrendo distúrbio, eles têm alguma capacidade de resistir? E uma vez que eles são modificados, será que eles conseguem retomar algum tipo de característica que eles eram antes daquele estresse? E quando a gente fala, qual o futuro da Amazônia, do Cerrado, você fala, bom, será que a gente está mudando demais? E daí vem uma questão, mudando o quê? E o que é demais? E a gente tem mudado duas coisas principais, né? A gente tem mudado o clima da região, e é pouco, parece pouco, mas isso ocorre na região inteira, né? Se a gente pensar, todas as florestas do planeta são afetadas por mudanças no clima. Todas as florestas do planeta têm uma atmosfera diferente do que era em 1800, 1700. Tem mais CO2, é mais quente, é um pouquinho mais seco. Em alguns locais, quase todos os locais, tem um pouquinho mais de extremo, um pouquinho mais de condições mais úmidas, um pouquinho de condições mais secas. Dado que boa parte dos biomas na distribuição são controlados principalmente pelo clima, se a gente muda o clima, a gente muda algumas características desses biomas. E isso aconteceu durante muito tempo, né, na evolução desses biomas. O problema é que a gente está mudando muito mais rápido em relação ao que aconteceu milhões de anos atrás, ou milhares de anos atrás, e tem outro fator, que não é só mudar o clima. A gente muda o clima e a gente muda o segundo componente que é muito importante, que é o uso do solo. Hoje, no planeta, tem uma competição ferrenha pelo solo, pela terra. Então, se a gente fala, a gente vai produzir mais grãos, a gente vai produzir mais soja, a gente vai produzir mais cana, a gente pode produzir mais óleo de palma, a gente pode produzir isso, aquilo. E a hora que você tenta fechar a conta, às vezes a conta não fecha. Então tem uma demanda muito grande por uso por terra, principalmente barata, né? E onde está a terra barata? É aquela terra que muitas vezes é gerada, né, ou é criada, colocada à disposição para a agricultura de uma maneira pouco sustentável. E isso que a gente vê em vários locais, principalmente que a gente chama nessas fronteiras agrícolas. E hoje em dia a grande fronteira agrícola do mundo está ali entre o Cerrado e a Amazônia.
E isso faz com que tenha uma perda de habitat, né, para várias, diversas espécies, mas também tem um outro fator, né, porque a gente começa a desmatar para a expansão da agricultura, normalmente, principalmente vem a pastagem primeiro, e depois pode vir outros usos do solo. E a pastagem pode ser quase visto como para garantir o uso a posse da terra, mas boa parte do desmatamento, na Amazônia pelo menos, ocorre pela especulação fundiária. Então é gente roubando terra. Mas enfim, aí você fala, bom, a gente está mudando o clima e a gente está mudando o uso do solo. E mudando o uso do solo, a gente pode mudar o clima também, só que a gente muda a saúde das florestas que estão pertinho ali dessas áreas desmatadas, que a gente chama BOD. A gente muda a relação dos bichos, né, da fauna com a floresta, que tem um impacto também na saúde das florestas. A gente muda ali a fonte de ignição para fogo, então, sem gente usando fogo na paisagem, na Amazônia, quase não tem incêndio florestal, por exemplo. E a gente acaba mudando outras características desse sistema complexo, como tempestade de vento, como entrada de calor dessas áreas abertas dentro da floresta. E a gente vai colocando uma pressão em cima da outra sobre essas florestas. Então, por um lado o clima, por outro ações antrópicas, e essas interações podem levar a grandes mudanças no sistema. Agora que vem daí outro ponto. O que é grandes mudanças, né? E o que é demais? E vem um pouquinho dessas teorias que a gente chama de tipping points, de mudanças de... Como é que falaria em português isso? Ponto de não retorno, né? Ponto de não retorno. E na Amazônia a gente não sabe direito se tem esse ponto de não retorno. A gente vai mudando o uso do solo, a gente vai desmatando, vai colocando mais CO2 na atmosfera, contribui para mudanças climáticas. A gente tem mudanças climáticas que contribuem para a mudança na saúde da floresta, e os dois começam a interagir de uma maneira que tem um efeito amplificador, e esse processo pode levar a uma grande degradação de florestas, e a floresta perde espécies, perde carbono, perde árvores grandes, perde boa parte da sua complexidade. E uma vez que isso acontece, porque um está afetando o outro, que é o tal do feedback, a gente pode ter uma mudança e a gente pode passar esse ponto de não retorno. E junto com esse ponto de não retorno vem outro conceito que é muito importante, que são respostas não lineares desses sistemas. Então, se você multiplicar, né, a gente muda uma variável, vamos dizer clima, e a gente afeta vários processos que são multiplicados juntamente para ver o impacto na floresta, e isso vai ter um efeito exponencial. E essa é a grande preocupação que hoje a gente tem, esse ponto de não retorno, de mudanças abruptas, mudanças rápidas. Que uma mudança pequena no clima acaba afetando uma cadeia de fatores que são multiplicados, são efeitos super sinergísticos, para ter um efeito lá no final na floresta. E tem alguns números, né, principalmente na Amazônia, desse ponto de não retorno. Algumas pessoas falam em 40% se a gente desmatar a Amazônia para expansão agrícola, a gente pode mudar o clima suficientemente para afetar florestas, a saúde de florestas em outros locais. Então a gente deixa a estação seca, que é uma variável muito importante para predizer, né, a distribuição de biomas, mas a gente pode ter, a gente muda a estação seca através do desmatamento e afeta florestas em várias partes da região. Daí essas florestas são empobrecidas, acaba influenciando o clima da região um pouquinho mais, e isso se perpetua na paisagem. E a gente não sabe direito ainda, esse número, esse 40% é um número teórico, mas é um número assustador, porque a gente está chegando a 20% de desmatamento na Amazônia, e se a gente ultrapassar esse número, se a gente for além desse número, por definição, é um tipping point, é um ponto de não retorno. Então é muito fácil de voltar. É muito difícil de voltar ao que era ou uma coisa parecida. E por isso que a gente quer ficar o mais longe possível desse ponto de não retorno. E quais florestas que estariam mais vulneráveis a essa mudança, esse ponto de não retorno?
Se a gente olhar, algumas florestas da Amazônia já crescem ali numa região bastante seca, com 3, 4, até 5 meses de estação seca. Então, quando chove pouco, e não supre a demanda da vegetação, então as plantas têm que utilizar a água que está estocada no solo, e para isso a gente precisa de raízes bem profundas. Mas pode ser também que essas florestas que crescem na parte mais seca da região sejam mais adaptadas em relação a florestas perto de Manaus, regiões mais úmidas. Mas eu vou deixar você fazer outra pergunta, porque eu já falei um pouquinho. Não, excelente, porque eu queria te perguntar sobre o ponto de não retorno mesmo, então você já adiantou para a gente. Então, é aquela história, né, de uma degradação tão persistente que a floresta vai permanecer naquele estado severamente degradado, né? Tem até alguns autores na mídia, a gente vê muito termo savanização, mas a gente sabe que ele não está correto, né, digamos assim, porque a floresta não vira uma savana de fato. Ela parece estruturalmente uma savana, não é isso? E eu acho que o ponto, esse conceito de tipping point, ponto de não retorno, é super importante a gente pensar o que leva ao ponto de não retorno. Algo fundamental tem que mudar no sistema. Então, imagina da sua vida, né? Você vai lá, tem a sua vida, você, né, estuda um pouco, faz um pouco de exercício, se reúne com os amigos, toma um chá, uma cerveja, qualquer coisa. E daí, isso, nos últimos 15 anos, vamos dizer, ou 10 anos, de repente, você tenta mudar alguma coisa dentro de você, né? Mudar algum tipo de interação né, com a família, mas sem mudar nenhum hábito, sem mudar nada na sua vida, continuando do mesmo jeito, é um pouco difícil de realmente pensar completamente diferente ou agir completamente diferente. É muito mais fácil a gente mudar algo fundamental na sua vida, né? Às vezes, a minha mudança foi quando eu fui para o Canadá morar sozinho. Lá, né, foi uma mudança muito grande, daí eu me conheci muito melhor e teve grandes mudanças pessoais. E se você transportar isso, eu acho que para o mundo mais de ecologia, você fala, a gente degradou uma floresta queimando. Mas se a gente pensar numa escala de tempos de 100 anos, 200 anos, aquela floresta vai se recuperar. Não vai ter as mesmas espécies exatamente, não vai ser o mesmo sistema, mas vai ser difícil da gente olhar e diferenciar uma floresta que estava ali anteriormente, né? Agora, quais mudanças fundamentais nesses sistemas que permitiriam ou que não permitiriam um certo retorno, uma certa recuperação? Então, a gente pensa no clima. Então, se a floresta mudar o clima, e isso se perpetuar, tem uma mudança fundamental. Então, o clima é importante. Então, teria que ter algum tipo de força para voltar ao clima, o que era por esse sistema, quase a gente conseguir fazer com que ele fazer uma jump start nesse sistema. Beleza. Qual outro que a gente tem que mudar fundamentalmente? Normalmente, um deles que são fatores, forças quase externas, né, desse sistema. Nutrientes. A gente tem um grande incêndio florestal, ou a gente tem uma perda de solo, a gente perde os nutrientes que estavam ali. Então, pode demorar bastante para recuperar, ou algumas espécies realmente tomam conta daquele local e o sistema não consegue voltar ou se recuperar totalmente. E desses são mais questões ambientais, né? O clima, nutrientes, solos. Mas, normalmente, a gente não muda fundamentalmente o solo de uma floresta com o desmatamento, a gente não muda fundamentalmente, pelo menos o solo profundo, a gente pode mudar o nutriente aqui e ali, a gente acaba mudando o clima. Agora, tem um fator que é mais que a gente chama de intrínseco, que é a competição entre as espécies que estão naquele sistema. E, hoje em dia, tem algumas indicações que pode ter um ponto de não retorno, só que a gente não consegue colocar um martelo, né? Bater um martelo e falar, realmente, através da competição, pode ter um ponto de não retorno. E eu acho que o que a gente pode ver mais essas indicações seriam nas zonas ripárias, né? Quando a gente está andando, a gente vê uma floresta, tem uma chuva que permitiria uma floresta estar ali, a floresta estava ali em algum momento, né? Foi desmatada, e a gente fala, por que a floresta não cresce de novo, rapidamente? Então, muitas vezes tem um estabelecimento de gramíneas, de braquiária, uroclor,
que não permite que as espécies nativas que estavam ali se recuperar. Então, o sistema fica ali agarrado em outro nível, né, sem as espécies arbóreas. Tá? Ou pode ser também uma falta de dispersão, que não tem propágulos, sementes de várias espécies chegando ali. Outro que é relativamente raro de ver uma mudança nesse sistema, eu vejo muito nessas quiçaças que a gente fala, esses fragmentos menores, ou perto de borda, que é quando tem as lianas que tomam conta de um local e as espécies arbóreas não conseguem se regenerar. Então, o sistema muda de estado, né, e é muito difícil de voltar, a não ser que tenha uma intervenção muito forte. Legal, Paulo. E fazendo um paralelo, então, com o conceito que a gente viu em aula de resistência e resiliência, né? Então, quando parece que ultrapassa esse ponto de não retorno, como o próprio nome já diz, né? Então, ultrapassou a resistência daquele sistema e esses fatores que você comentou vão influenciar na resiliência, ou seja, na capacidade daquele sistema de retornar algumas das variáveis, né? Ao que era antes, né? Assim, ou pelo menos parecido, né? Legal demais, obrigado. E assim, eu queria fazer uma ligação com isso que você falou sobre a questão da produtividade agrícola. O que a gente sabe? Eu sei que você trabalha com isso também, né? Tem um enfoque principalmente relacionado aí à duração da estação seca, chuvosa. Como que todos esses distúrbios na floresta, falando aí da região de transição que você trabalha, afetam a produtividade agrícola? Não, super importante pensar, primeiro, né, não numa área agrícola, numa área de floresta, principalmente quando a gente está falando dessas grandes mudanças globais, mas é um sistema complexo. E um uso do solo, uma variável, afetando a outra. Então, a gente tende a pensar, tem uma floresta de tantos hectares ali, a gente tem uma área protegida de tantos hectares lá, a gente tem, né, um campo de soja aqui, a gente tem um pequeno produtor lá. Mas, na verdade, não tem barreiras políticas, geopolíticas ou qualquer coisa que barrem o efeito do clima de uma região na outra, né? Poluição da mesma maneira, nutrientes sendo transportados, e até um parênteses, boa parte do fósforo que está no solo da Amazônia, e não boa parte, mas uma parte substancial, vem da África, aquela poeira do deserto da África sendo transportado e cai no nosso solo, e isso é super importante. Então são padrões de circulação de ar e enfim, que acabam fazendo com que o que a gente faz em um local possa afetar em outro local. E o clima é assim, não importa se os Estados Unidos estão colocando CO2 na atmosfera, se a China está colocando CO2 na atmosfera, se, né, São Paulo está colocando CO2 na atmosfera, se Manaus, se Amapá, que é bem pouquinho, mas isso vai ter uma mudança no clima global, e normalmente a gente tem também uma mudança no clima mais local e regional também. E eu diria, quando a gente acaba mexendo com as florestas, da maneira que a gente tem mexido, a gente acaba mudando a capacidade desses sistemas de bombearem água para a atmosfera. Então, lembro quando a gente trabalhava lá em Santarém, tinha uma árvore grandona, e era mais ou menos, eu conseguia bombear quase 450 litros de água em um dia, do solo para a atmosfera. Então, você imagina a quantidade de água uma floresta inteira consegue colocar lá na atmosfera. É muita coisa. E daí a gente tem também, né, uma questão super importante, diria, desse efeito de borda de floresta e áreas agrícolas. Muitas vezes, quando a gente desmata uma floresta, a gente tem um aumento de temperatura da superfície em até 5 graus. Um aumento muito grande. Então, a gente acaba aquecendo a região inteira, e isso tem um efeito grande, né, para diferentes lavouras. Então, principalmente o milho é super sensível a aumentos da temperatura. A gente tem vários tipos de efeito também na soja. E eu acho que o que a gente vê nessa região de transição da Amazônia, o principal tem a ver com o que eu falei da mudança do comprimento da estação seca.
Então, nas últimas 4 décadas, tem um aumento na estação seca de quase 6 dias por década. Então, a cada década, a estação seca se prolonga em 6 dias. Se a gente coloca 4 décadas, e até um pouquinho até mais, a gente acaba quase um mês de mudança na estação seca. E um mês é muita coisa para quem já está ali no limite do bioma. Ou para quem planejou plantar, né, está ali plantando soja faz um tempinho, 15 anos, 20 anos naquela região, de repente investe cerca de centenas de milhares de reais ou até milhões para plantar milho. E o milho normalmente é o milho safrinha nessa região. Então você tem que plantar primeiro, né, normalmente a soja, aí você tem que ter tempo suficiente para plantar a segunda rotação, ali o milho. E se você expande a estação seca, e você depende da chuva para a produção dessas duas culturas, aí às vezes você não tem tempo para plantar o milho. Então imagina que você investiu um monte de dinheiro, daí você não consegue plantar a segunda. Daí você tenta várias maneiras de se adaptar a isso, e para evitar que isso aconteça, mas raramente a gente pensa em vamos preservar um monte de floresta porque a nossa chance de conseguir produzir a segunda lavoura aumenta. E esse vem um problema de decisão, né? Porque se você falar com o produtor está, acredito que os pais de muitos de vocês sejam, está preocupado com o que vai acontecer o ano que vem, esse ano que vem, talvez daqui 5 anos. Então a gente não precisa só dos produtores pensando nisso, mas principalmente agências do governo, grandes pensadores, o grande Embrapa pensando nisso, né, universidades pensando nisso, e ter uma integração com o produtor e essas agências que estão pensando mais no longo prazo, que tem essa capacidade. Não necessariamente o produtor, eu acho que é super importante falar isso. Daí, assim, além dos efeitos, eu diria, de mudança no clima, que são os mais importantes, como a degradação de sistemas naturais afeta a agricultura, tem alguns outros que são não necessariamente tão ligados à ecologia desses sistemas, mas é muito mais de reputação. Então, se você hoje produz soja, milho, safrinha nessa Amazônia, até no Cerrado, tem uma pressão muito grande internacional para que a sua produção não tenha desmatamento. E isso é super importante, né? Porque tem quase 20 anos de vários grupos, empresas grandes, que estão tentando tirar o desmatamento da cadeia produtiva, principalmente da soja. Tem até a moratória da soja, que é feita em 2006, depois de uma campanha do Greenpeace e vários outros fatores. Então, né, as grandes traders, Cargill, até Bunge na época, e vários outros, falaram, olha, a gente não compra soja de áreas desmatadas depois de 2006. E isso é super importante, porque teve um esforço grande para, olha, Europa, você pode comprar da gente que a gente não está fazendo com que o desmatamento aumente. De repente, você fala assim, olha, vamos começar a desmatar em várias áreas, colocar outros atores ali, e daí quem está lá de fora, na Europa, os compradores desses commodities, olha e fala, bom, eu não sei mais quem está desmatando, quem está preservando, e é difícil, está uma bagunça, e mesmo se eu estiver comprando de alguma pessoa, ou algum grande trader que não desmate, é difícil eu convencer os meus compradores. E isso pode gerar grandes perdas também para os produtores, pela perda da reputação. Então você vai lá e fala, bom, mas você me falou que você estava tentando tirar o desmatamento da sua cadeia produtiva, e agora eu estou vendo em todo canto desmatamento, fumaça em todo canto, né, esses bichos morrendo, essa coisa, e os meus clientes, né, lá da Europa estão super preocupados com isso, me pressionando para eu não comprar do Brasil mais. E isso acaba tirando um incentivo muito importante para produzir certo nessa região, que bom, tem algumas pessoas que se preocupam com a reputação. Então a gente pode colocar um pouquinho de pressão nessas pessoas, ou empresas, ou grupos, esses grupos tentam fazer a coisa certa. Mas se não der um pouquinho de fôlego para essas empresas, grupos, produtores, elas podem perder a competição para quem está nem aí, para quem não tem preocupação nenhuma, compromisso nenhum.
E daí é uma competição muito injusta para quem não tem compromisso nenhum, não paga nem imposto, não está preocupado com a taxação, não paga os seus dividendos, e competindo com quem está fazendo a coisa certa. E a gente, hoje em dia, vê uma certa tensão entre alguns grupos que estão tentando seguir a lei, basicamente, que é muito difícil no Brasil, é muito oneroso, é muito caro, tem poucos incentivos, e pessoas que não estão seguindo a lei. E quem olha lá de fora fala, bom, tá difícil de separar esses dois grupos. Que foi um esforço muito grande para falar, olha, tem pessoas produzindo certo nessa região de transição na Amazônia, e esses grupos que são mais ou menos bandidos, né, roubando terra e causando violência, degradação, eles estão, pelo menos, sendo, não estão tendo tantos incentivos. Durante 20 anos, a gente teve mais ou menos esse esforço de vários setores do governo, eu diria, de vários produtores visionários, e hoje em dia isso está um pouquinho mais complicado. Ótimo, Paulo. Acho que você abordou uma questão importantíssima, até que eu iria perguntar se é possível, se você quiser complementar, né? Se é possível a gente conciliar a produção agrícola com conservação ambiental, né? E como isso deveria ser feito, né? Eu acho que as vantagens estão claras que você colocou aí, né? Tanto para a produção, a própria produção, quanto para a venda, né? E como que você acha que isso poderia ser feito, essa conciliação, assim? Primeiro, eu acho que vem muito da nossa história, né, que mato é uma coisa ruim, né, é uma coisa que a gente tem que abrir, é parte do desenvolvimento, e a gente vê isso desde a colonização, vê isso depois, né, em vários lugares, Revolução Industrial, a gente vê isso com, né, vários momentos históricos, principalmente, né, trazendo muito da Europa. E isso a gente pode até ver durante a ditadura militar no Brasil, teve um incentivo muito grande para as pessoas irem lá para a Amazônia, na Transamazônica, e desmatar, e tinha que comprovar que tinha desmatado tantos por cento da área para poder ter posse. Então, teve um incentivo muito grande do governo para desmatar. E isso criou essa dicotomia, né, de que ou você faz uma coisa ou outra. Sendo que, na realidade, as coisas estão intrinsecamente ligadas. Então, eu diria que, hoje em dia, com todo o esforço de conservação, com todo o esforço de criar uma cadeia de produção mais limpa, do ponto de vista de desmatamento e degradação florestal, e até também trabalho escravo e outras coisas que vem no pacote, eu acho que, hoje em dia, é quase impensável falar, a gente está em 2020, e o nosso plano para o futuro vai ser desmatar tudo para produzir mais. Então, primeiro, né, eu acho que tem uma evolução do nosso pensamento como sociedade, onde a gente quer chegar, e tem um consenso dos compradores, principalmente, que a gente tem que fazer melhor, sempre melhorar, e eu acho que essa melhora é conseguir ao máximo conciliar essas duas coisas, porque o comprador, o público, exige isso. Eu acho que quando você vai comprar um certo objeto numa loja, e você ali leu alguma coisa, alguém mandou no zap, falou, nossa, tem um trabalho escravo pesado por trás desse brinquedo, por trás desse... E tem outro que não tem. Não é um incentivo bom para você pegar o que não está causando uma degradação, um impacto muito grande. Acho que o primeiro é esse. E daí tem o segundo, que é uma dependência, né, que a gente faz parte da natureza. Então, eu acho que ter um certo apreciação pelos serviços que as florestas e esses sistemas naturais prestam é essencial. O clima, a quantidade de água que as aves da Amazônia colocam na atmosfera acabam reduzindo muito os custos de produtores que não precisam irrigar suas áreas, que não precisam, muitas vezes, colocar a mesma quantidade de fertilizante, que não precisam, né, adicionar tanta matéria orgânica no solo para reter um pouquinho mais de água, e isso é na região inteira. Primeiro, né? Segundo, tem várias oportunidades de a gente manter esse carbono ali na floresta, são quase equivalente a 10 anos de emissões globais de carbono estocadas na Amazônia. Então, é bastante coisa. Se a gente tira tudo e coloca na atmosfera,
tem vários efeitos para o clima, para a reputação do país, mas para a reciclagem do carbono, e a gente perde essa grande oportunidade de falar, olha, a gente é o país, né, o Brasil em si, e vários outros países que estão na Amazônia, que mais contribuem para a mitigação do clima, preservando esse grande estoque de carbono. Então, obviamente que a gente tem que ter uma linha ali divisória que é super importante, que é falar, tem vários produtores, homens, mulheres de negócio, visionárias, querendo cumprir a lei, fazendo além do que a lei requer, e querem preservar os córregos, querem ter o peixe, querem ver a biodiversidade na área, enxergam o papel desses bichos, enxergam o papel de árvores, mas cadê o incentivo? Cadê aquela coisa que pode fazer com que esse seja o caminho mais curto, mais fácil? E não o caminho da ilegalidade, não o caminho da violência, não o caminho que não preza por nada, a não ser o ganho de curto prazo. E a gente viu isso durante vários anos, né, que eu comecei com o Chico Mendes, falei um pouquinho lá do Raoni, e nos anos 80, uma pressão muito grande internacional, começa nos anos 2000 ali, um baita pico no desmatamento, e a gente mostrou que, a partir de 2008, o desmatamento começa a cair. E essa é uma data super importante. Se você, dessa conversa, esse meu blá blá blá, meio enrolado aqui, se você quiser uma coisa levar para casa, ó, presta atenção, uma coisa é 2008, o desmatamento começa a cair bastante, por uma ação, tanto do governo quanto do setor privado, estratégica, integrando não só o Ministério do Meio Ambiente, mas vários ministérios, e tem uma preocupação dos compradores, tem um certo buy-in, né, os compradores ou os traders falam, a gente não vai mais comprar soja do desmatamento, enfim, várias ações integradas, e o desmatamento começa a cair. Daí a pergunta que vem, será que a produção de grãos do Brasil, de exportação, caiu ou não? E, na verdade, teve um aumento de quase 3 vezes na produção nacional, principalmente nessa zona de transição, se você olhar o Mato Grosso, por exemplo. Teve um aumento gigantesco na produtividade, teve um aumento gigantesco na produção e uma queda de desmatamento de 80% até, considerando 2013, 2014. Então, a gente mostrou ali, bom, será que não dá para conciliar a produção com, não só conciliar a produção, mas o aumento da produção gigantesco com a redução do desmatamento? E esse foi o que eu chamo o período de esperança, né, que a gente mostrou para o mundo que se tiver um planejamento, tiver força do governo, setor privado, os compradores estiverem contribuindo para isso, a gente sabe como fazer essa preservação. E eu acho que os caminhos estão todos abertos para que isso seja feito. Mas esse aumento é super importante. Caiu o desmatamento 80% e teve um aumento de quase 3 vezes e pouco em produção de grãos na fronteira agrícola. Ô Paulo, excelente. Eu acho que eu queria fazer uma pergunta para você do mecanismo disso. Você acha que isso passa mais pela intensificação, pelo compartilhamento de terras, né, que é aquela história do debate do land sharing, land sparing? O que a gente sabe disso? O que você acha? Qual que é o mecanismo por trás, né, desse aumento dessa produtividade, ao mesmo tempo que a gente tem uma queda vertiginosa nas taxas de desmatamento? São vários fatores. É bem interessante que tem quase um tipping point também, né, esse ponto de não retorno na produção. Na nossa região, que no sudeste da Amazônia, que a gente faz pesquisa, eu e o Lucas, tinha só pastagem. De repente, em 2 anos, a paisagem inteira foi dominada por soja. E agora, quase a paisagem inteira tem milho safrinha, onde o clima permite. Então, são alterações que defendem de vários componentes socioeconômicos, né? Se tem a infraestrutura que permite aquela região se intensificar, se tem um investimento. E hoje, por exemplo, várias regiões daquela região de transição entre Amazônia e Cerrado não tem milho safrinha. Por quê? Não tem uma estação chuvosa que permita isso. Então, um pouquinho de irrigação já permitiria, né? Mas a gente não tem infraestrutura, não tem energia, não tem a base para que isso seja feito. Pode ser que daqui a 5 anos tenha. Então, tem esse componente dos
da disponibilidade de recursos, da infraestrutura e tal. Mas a gente pensar, né, tem um pouco de indicações. Por que isso aconteceu? Bom, várias pessoas falam, o futuro é esse, o futuro não é aumentar desmatamento. O Blairo Maggi, durante o governo dele no Mato Grosso, falou, olha, a gente tem que desmatar para produzir comida, ninguém vive de peixinho, de biodiversidade, de bichinho bonitinho. Segunda parte do governo dele falou, olha, essencial, a sobrevivência da agricultura no Mato Grosso depende da redução do desmatamento, a gente não pode desmatar tudo. Por quê? Não estou falando que o Blairo Maggi é bonzinho, isso, aquilo, mas eu acho que enxergar que é algo que estava para ficar a preservação, conservação, principalmente de florestas. E eu acho que essa exigência de mercado e incentivos do governo para que isso fosse feito gerou um senso comum de que o desmatamento ia reduzir e possivelmente o ilegal até desaparecer de algumas regiões da Amazônia, fronteiras mais antigas, né? E eu acho que isso levou um pouco ao aumento da intensificação agrícola. Agora, né, que seria ser spare land, você consegue abrir um espacinho para conservar a floresta intensificando. E isso foi uma hipótese até testada no Mato Grosso desse período de redução de desmatamento com aumento da produção agrícola. Agora, para essa teoria funcionar, você tem que ter várias salvaguardas para que o aumento do desmatamento não ocorra. Porque imagina que você tem uma floresta e daí o seu vizinho vai lá e desmata e começa a plantar soja. Seu vizinho talvez esteja ganhando 400 reais por hectare, vamos chutar. E daí você está pagando imposto e não produzindo nada. E daí o custo de oportunidade dessa floresta aumenta. Então, se você desmatasse, talvez você poderia produzir aquele tanto, lógico, que teria um custo inicial. E conforme o seu vizinho plantou milho, agora talvez ele ganhe mais 200, então são 600. E daí o custo de oportunidade de floresta aumentou. Então, o incentivo para desmatar aquela área talvez aumente. Então, tem que ter mecanismos, né, de monitoramento, incentivos para os produtores não desmatarem essas áreas, porque o custo de oportunidade aumenta. Então, se você fizesse outra coisa, talvez você ganhasse mais dinheiro com aquilo lá. E tem alguns, hoje em dia, nosso sistema de monitoramento é muito bom, o cadastro ambiental rural, que para delimitar geograficamente, espacialmente, onde as propriedades estão, falar onde as áreas de reserva legal estão, onde as áreas de preservação permanente estão, super importante, porque a gente consegue monitorar e saber quem está saindo da legalidade ou entrando na legalidade e fazendo uma coisa ilegal ou não. Então, esse monitoramento é super importante, que até 4 anos atrás, 5 anos atrás, era muito difícil de ser feito. A gente sabia que tinha desmatamento, mas era muito difícil de falar se era legal ou ilegal. Hoje a gente consegue de uma maneira muito mais eficiente. Daí a outra também, né? Conforme tem uma intensificação da agricultura, principalmente mecanizada industrial, que eu estou falando, esses produtores que estão participando desse processo acabam sendo mais expostos e vulneráveis a forças do mercado externo, que são bastante exigentes várias vezes, né? Principalmente da Europa, e a China está mostrando sinais de que é um mercado também que não tem muito desmatamento para produzir soja que o país importa, né? Então, tudo isso é super importante. Então, colocando, né? Tem que ter salvaguardas, então a legislação ambiental tem que funcionar, o monitoramento tem que funcionar, tem que ter incentivo para aquela área não seja desmatada, né? Porque o valor da terra aumenta conforme o vizinho começa a produzir algo que dá bastante dinheiro. E daí vem uma questão super, super importante. Quem tem que fazer esse processo de intensificação? Quem tem que promover? Quem tem que bancar isso? E tem uma certa debate, né, de vários autores falando, bom, deixa os produtores, os agrônomos, né, quem está na linha de frente fazer isso, e os ambientalistas cuidam da proteção de floresta. Porque a gente garante daí que eles vão fazer a parte dele, faz sentido economicamente, né, vai ter uma intensificação onde vai dar mais dinheiro, então o mercado acaba regulando esse processo,
e a gente só tem que garantir que tem ali quase um muro, né, para a agricultura não passar e acabar comendo pelas beiradinhas das florestas. E tem outras pessoas que falam que não, né, o movimento socioambiental tem que estar dentro, tem que estar na mesa conversando com esses setores e gastando o dinheirinho escasso, de certa maneira, para conservação e preservação de floresta. E acaba que os dois ocorrem, né, obviamente, mas você pensando aí, o aluno falando, eu quero fazer pesquisa nessa área, será que eu quero participar, sentar na mesa com os produtores ou não? Ou eu quero estar mais, assim, do lado de fora, um pouquinho, às vezes, linguajar mais popular, tacando pedra do outro lado. E eu vou contar só uma historinha, Lucas, bem curta, que eu acho que em 2000, no início dos anos 2000, foi uma grande mudança de paradigma. Quase todos os grupos socioambientais de preservação e conservação da Amazônia não tinham ligação com os grupos que causavam desmatamento. Então, era sempre jogar pedra, principalmente, vários grupos super eficientemente fazendo isso. Então, né, o Greenpeace, eu acho que fez isso muito bem durante muito tempo. Então, acaba tendo uma situação bem extrema, né, para que não tenha desmatamento em alguma região e tal. E daí a gente tem, mais recentemente, ali começa nos anos 2000, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, vários grupos desses, até o Greenpeace, inclusive, se associando ou conversando, iniciando um diálogo com os atores que, de certa maneira, eram responsáveis pelo desmatamento. E esse diálogo, eu acho que tem sido essencial para gerar soluções. Porque a partir do momento que você não gera uma solução, como é que você vai resolver o problema? Um grupo é muito mais poderoso do que o outro, né? O grupo quase um terço, um quarto né, do aqui é o doméstico GDP, né? O PIB, desculpa, do Brasil depende da agricultura, ou envolve a agricultura de certa maneira. E então tem que ter um diálogo e soluções que sejam viáveis para que a gente resolva o problema. E hoje, na ciência, é o grande, eu diria, buraco, né? Como é que a gente tem pessoas que conseguem, e além de apontar o dedo, né, o buraco, de identificar vulnerabilidades nesse sistema, mas realmente promover soluções. E é um desafio muito grande. Paulo, acho que a gente conseguiu abordar, né, você, grande parte, assim, do nosso tema, né, desses distúrbios sobre os ambientes naturais. A gente fala bastante floresta tropical, que é importante aqui em Viçosa, a gente está em uma, né, que é a floresta atlântica, e também esse link, nessa ligação com a sustentabilidade e a agricultura, é excelente. Antes de terminar, eu queria fazer duas perguntinhas. Eu tinha outras aqui de estudantes, mas que já foram abordadas. Tem uma de um estudante aqui, que é um pouquinho diferente do tema, mas eu acho que o pessoal vai se interessar, que é do Leonardo Leal, ele faz engenharia civil. Ele perguntou assim, Paulo, como a modelagem matemática é aplicada no seu campo de estudo? Qual que é a importância dessa modelagem e estatística, né, nesse sentido? Como os estudantes iniciantes podem começar a estudar e utilizar essas ferramentas para aplicação em pesquisa, e se você tem algum software que você utiliza para modelagem, processamento remoto, que você poderia indicar para eles. Legal, legal. Essa pergunta é bem chave, né? Eu acho que quando a gente fala, bom, tanto de terra que tem para a gente intensificar, para produzir mais comida e melhorar a intensificação. Então, depende muito de um mapeamento super complexo, né, com sensoriamento remoto, normalmente. Depende de uma modelagem matemática espacial. Álgebra linear é super importante para isso, para maximizar o uso da terra, né, e a gente vê onde tem, onde não tem, onde pode ser intensificado, onde não pode. Todo esse mapeamento, acho que depende de vários modelos matemáticos. A gente também tem várias projeções que são feitas. Então, você entende o sistema, a gente sabe que radiação, né, solar é importante para a produção primária, líquida e bruta, né, de florestas e de agricultura. A gente sabe que solo é importante, a gente sabe que temperatura é importante, a gente sabe que a gente pode colocar isso e criar relações seguindo leis da termodinâmica, por exemplo, para falar, bom, essa é minha floresta, eu consigo representar de uma maneira física como biomassa
se acumula nesse sistema. Daí a gente pode falar, bom, vamos tentar entender como mudanças no clima, ou mudanças no uso do solo, ou mudanças em características desse sistema acabam afetando essa biomassa, nossa floresta. E é essencial que a gente faça isso de uma maneira matemática. Quanto mais determinístico esse processo, ou seja, quanto mais exato e seguindo leis físicas, melhor. Obviamente, quando a gente está na biologia, é muito difícil fazer isso, porque a gente não entende todos os processos, né? A gente tem 15 mil espécies de árvores na Amazônia, e elas respondem diferentes a mudanças no clima, a distúrbios, a degradação. E esses modelos são uma representação muito grosseira dessa realidade. Agora, a estatística vem muito, pelo menos na minha pesquisa, para tentar identificar padrões, sem saber exatamente o processo físico, mas propagando a incerteza desse processo. Então, isso tem acontecido, é super importante. Tem alguns softwares que são bem interessantes. Eu acho que tem alguns emulators, né, que você fala que você não faz exatamente a modelagem matemática de primeira, mas você consegue fazer simulações. O modelo já está feito. Alguém rodou esse modelo várias vezes, com vários cenários, vários usos do solo, vários tipos de floresta, e mudando o clima, mudando o solo, mudando várias características, e você pode, de certa maneira, brincar com esse modelo, vendo, se eu mudar uma variável, como impacta o sistema. E eu posso passar alguns links para o Lucas, desses softwares que fazem isso. Indo um pouquinho além, tem alguns softwares bem simples, que você cria uma caixinha, e aí você coloca uma setinha, outra caixinha, uma setinha, outra caixinha, outra setinha, e você fala, bom, uma caixinha minha é radiação. Daí a setinha é fotossíntese. A caixinha vai ser estoque de biomassa. Outra setinha vai ser mortalidade. Então, as setinhas representam processos e a setinha e as caixinhas estados desse sistema. E daí você coloca uma equaçãozinha e você consegue rodar de uma maneira bastante simples. O Vensim é um desses, que é bastante utilizado, bem didático. Eu adoro trabalhar num ambiente de programação que chama R, que tem vários pacotes, e também tem esses modelos matemáticos de equações diferenciais, tem modelos estatísticos que podem ser utilizados também, um monte de tutorial. Mas eu posso passar uma lista dos mais simples até os mais complexos. Mas, basicamente, esses modelos mostram para a gente alguns números, né? Se alguém, hoje em dia é muito comum, né, os governantes falarem assim, eu não acredito que haja terra disponível na Amazônia para a gente expandir a agricultura, intensificar sem causar desmatamento. E daí um grupo vai lá, passa 3 anos fazendo um mapeamento super detalhado e fala, bom, existe. Né? Outro exemplo, até de Minas Gerais, do grupo da FMG, o Rajão com o Brital do Soares, mapeando as áreas produtivas e a exportação da soja dessas áreas. Então, para cada propriedade, você sabe para onde essa soja está indo, para a China, para a Europa, etc. E você sabe se houve desmatamento legal ou ilegal nessa área. E daí você fala, bom, o que eles acharam, fazendo toda a modelagem espacial matemática, 2% dos produtores, né, que desmatam, ou seja, produzem soja com desmatamento ilegal, acabam afetando 20% da cadeia de explotação dessa região. Então, são as maçãs podres, né, que seriam esses 2%, mas afetando um contingente importante da exportação do Brasil de soja. E isso tudo depende de modelagem matemática, que você vai além do achismo, então, muitas vezes é uma estimativa, mas baseado em fatores um pouquinho mais robustos. Né? Ótimo, que aí você vai usando essas variáveis e alimentando esses modelos, né, Paulo? E eu lembrei, enquanto você falava, também algumas plataformas mais acessíveis, tem o Google Earth Engine, né, que a gente consegue fazer esse tipo de trabalho com modelagem também, o Map Biomas, né, brasileira, iniciativa. Você quer falar? Tem uma muito legal que eu gosto, mas não é uma modelagem matemática, que chama Climate
Climate Engine. E é um Google Earth Engine com um botãozinho de clica e clica, né? Que é muito legal, porque você fala, qual que é o índice de vegetação, né? Quanto verde está a vegetação dos últimos 15 anos para a minha área. Você desenha um polígono, você clica um botão e ele te dá uma série histórica, né? Então é super legal. Qual que é o clima da Amazônia esse ano? Você vai lá, escolhe a variável, clica e ele te dá um mapa, você pode baixar, tal. Então, legal para ver esses padrões gerais. Ótimo, já tem bastante material para o pessoal virar especialista, igual o Paulo. Paulo, para a gente terminar, então, a gente tem vários estudantes aqui, como eu te comentei no início, né, de vários cursos, tem engenharia florestal, igual você, os floresteiros aí, ambiental, civil, elétrica, mecânica, várias engenharia civil, né, tem estudante de agronomia, veterinária, zootecnia, bioquímica, enfim, é uma disciplina de massa bem diversa, muitos deles são calouros, né, a grande maioria. Aí eu queria te pedir para o que você falaria, né, para esses estudantes que se interessaram nessa área, querem eventualmente virar um grande cientista ou uma grande cientista igual você, mesmo trabalhando no terceiro setor, igual o Paulo tem uma grande atuação também, pessoal, não só na universidade, mas com ciência, mas também no terceiro setor, na produção, mas com essa pegada também mais de conservação. Enfim, o que você falaria aí como mensagem final para os nossos estudantes? A mensagem curta, a versão conversem com bastante gente, né? Sejam abertos a conversar com uma pessoa que é super ligada à ecologia, conservação, preservação, com a pessoa que trabalha na interface, com a pessoa que está produzindo, que está construindo ponte, que está consertando estrada. Conversem, tentem entender o ponto de vista só do ponto mais de informação, né? E eu diria que sempre tentem, de certa maneira, integrar esse conhecimento que você tem local com essas novas experiências. É super... Eu acho que quando eu fiz Exalc, né, eu fiz 4 disciplinas de solos, fiz um monte de disciplinas de melhoramento genético, de milho, um monte de disciplina de agronomia, de máquinas agrícolas, e eu queria trabalhar com ecologia na Amazônia. Eu acho que o maior aprendizado que eu vinha, assim, porque eu ia aprender sobre a Amazônia que eu gostava, né? Mas essas outras disciplinas agregaram muito na minha formação, e hoje eu consigo conversar com agrônomos sobre conservação, consigo conversar com engenheiros sobre conservação, consigo conversar com um público bastante amplo. E isso facilita muito, muito. Primeiro, entender processos complexos, mas também levar a solução adiante. Porque se eu conversar com um agrônomo, uma empresa grande, e falar que tem que preservar a floresta por preservar, ele vai olhar na minha cara e dar risada e sair, né? Mas se eu consigo enxergar o ponto de vista, as dificuldades que essa pessoa tem em produzir, não certo, mas só produzir, e daí a dificuldade maior produzir certo, vai ser muito mais aberto a abrir um diálogo e ir para frente, que eu brinco, né? Que a gente não vai para trás. E eu acho que se você está numa área meio distante da ecologia, mas todo esse aprendizado em algum momento pode ser bastante útil. O meu pai trabalha com conservação de estradas e de repente chega alguém lá e fala, olha, você tem que construir um canteiro ou como chama mesmo, uma ligação, né, para passar as pontes para os bichos passarem, ou um buraco por baixo da estrada. E ele olha e fala, bom, mas isso aqui parece pequeno, né, mas isso aí está certo, não está? Realmente tem acidente, mas ele tem que se preocupar com isso. Eu vejo muitas pessoas lá no Mato Grosso, olha, estou produzindo milho, agora tem um monte de porco aqui do mato e estão comendo meu milho, será que eu coloco cerca, será que eu não coloco? Como eu controlo isso? Enfim, em algum momento da vida isso vai ser super importante, mas se você quiser ir para frente, né, continuar na pesquisa ecológica e tem, né, uma formação de engenharia, física ou outras, não esqueça o seu passado, porque é super legal construir em cima daquilo, utilizar essas ferramentas, essas técnicas que você aprendeu, que provavelmente um ecólogo não vai ter. Então, essa troca de experiência é importante e, hoje em dia, ninguém trabalha sozinho, né? Então, integração em grupos, conversar, sempre ser muito, acho que, generoso com, ou pelo menos, como diria, ser muito atento ao
tempo que as pessoas te dão, as informações que elas passam, realmente escutar o outro, porque isso é essencial para trabalho em grupo, e sempre dar o crédito para quem merece, né? E conforme você junta grupos, as ideias surgem de uma maneira muito mais rápida e a gente consegue fazer coisa muito maior. Então, eu diria que esse é o conselho bem, bem longo. Eu já ia enfiar o inglês no meio aqui, Tá mas acho que acostumado, eu né? quase consertei. Muito obrigado, Paulo. Tenho certeza que os estudantes aprenderam demais com a nossa conversa aqui. Você tem bastante experiência na área, né? Então é um privilégio para a gente poder ter essa conversa. Assim como eu já aprendi muito e tenho aprendido, aprendo até hoje com você, né? Eu falei no começo que eu tive o privilégio de ter você como meu supervisor de pós-doc e hoje como grande colaborador. E você tirar esse tempinho, a gente sabe que seu tempo é corrido, para conversar com a gente aqui é muito valioso mesmo. Queria te agradecer demais, novamente. E eu que agradeço, pessoal. Boa sorte aí. Vocês têm um grande professor, aprendo mais com o Lucas do que ele comigo. Então, é sempre um prazer conversar com vocês. Valeu, valeu, pessoal. Valeu, Paulo. Até mais.